Olá, bem-vindos a mais um dia aqui no Construindo um Sonho Chicão. E agora eu já vou te mostrar todo esse cenário, porque eu gosto demais de natureza. Quem não gosta? Barulho dos pássaros, barulho da água, o sol, as árvores, as plantas, as flores, tudo isso é mágico, tudo isso é muito bonito, né? Imagina você um dia levantar de manhã e quando você abrir a torneira e não sair nenhuma gota de água. Como a água é importante na nossa vida, como esse bem valioso, precioso e natural é importante e ele está secando, ele está acabando. Hoje nós vamos falar da crise hídrica no Brasil, inclusive no mundo, e como isso está nos afetando e vai nos afetar, e como nós podemos amenizar essa situação para preservar essa linda, rica e maravilhosa natureza, e como a gente pode evitar de acabar com isso tudo. Então vamos lá para a nossa prosa de quarta. Nós estamos vivendo hoje a maior seca registrada na história desse país. A falta de chuva está abalando drasticamente os níveis de água dos reservatórios, cada vez mais está baixando. E isso interfere na nossa vida diretamente, financeiramente. Então, vamos abordar aqui os principais setores que estão sendo afetados. Vamos procurar meios e maneiras de amenizar essa situação. Qual é a nossa parte, o que nós podemos fazer para que isso não venha a acontecer, não venha a piorar, né? Então agora, vamos falar um pouco das causas, efeitos e consequências de toda essa situação, de toda essa seca terrível que nós estamos vivendo hoje em 2024. Vamos passar algumas imagens e essas imagens vão demonstrar para vocês como é que realmente está ficando agora em tempo real, pelo menos aqui na minha região. E vamos também procurar achar meios para que a gente possa melhorar toda essa situação. A nossa parte é muito importante, é fundamental. Veja agora o impacto na agricultura. A agricultura, um dos setores mais importantes para a nossa economia, está sendo duramente afetada. Com menos água, a produção cai. E isso impacta desde pequenos agricultores até grandes produtores que exportam para o mundo todo. Isso sem falar que essa queda de produção reflete nos preços dos alimentos, que acabam ficando mais caros para nós, os consumidores. Também existe um fator importante para que os níveis dos reservatórios estejam cada vez mais baixos: as queimadas e as destruições das nascentes. Nós falamos sobre as queimadas num dos nossos vídeos anteriores das prosas de quarta, né? Brasil em chamas. Dá uma olhada lá que você vai entender como é triste, como é complicada essa situação. Além da falta de chuva, nós precisamos entender que existem outros fatores que agravam a crise hídrica, que são as queimadas. O fogo destrói a vegetação que protege as nascentes e os rios, que diminui ainda mais a quantidade de água disponível. Quando a vegetação é destruída, o solo perde sua capacidade de reter água e as nascentes secam, prejudicando o abastecimento dos nossos reservatórios. Agora vamos falar um pouco sobre os efeitos que isso causa na economia do país. Quando a produção agrícola cai, o Brasil tem menos produtos para exportar. Isso significa menos dinheiro entrando no país, o que afeta diretamente nossa economia. O Brasil é um dos maiores exportadores de alimentos do mundo. Quando a gente não consegue produzir como deveria, não só a nossa economia sofre, mas países que dependem dos nossos produtos também sofrem. Então você imagina quanta comida a gente manda para outros países, quantos países dependem da gente aqui no Brasil, né, para comer determinados alimentos. E não podemos esquecer que isso afeta até o valor das nossas contas de luz, já que a energia elétrica ela é produzida nas hidrelétricas utilizando água.
né? Então isso daí causa um impacto total no nosso dia a dia. Com menos água nos reservatórios, a produção de energia fica comprometida. Isso significa que o preço da energia pode subir, impactando diretamente o nosso bolso. Bom, mas existem soluções para toda essa situação que nós estamos passando? É claro que precisamos pensar em soluções para minimizar os danos. Investir em tecnologias que ajudem a economizar água, por exemplo, tanto na agricultura quanto nas cidades. É um caminho. Mas também é preciso rever como estamos lidando com o uso dos nossos recursos naturais e cuidado com nossas florestas. O que nós podemos fazer agora para amenizar toda essa situação? Nós, como cidadãos comuns, podemos fazer para amenizar essa crise? Algumas atitudes simples podem fazer toda a diferença, como economizar água em casa, fechar a torneira enquanto escovamos os dentes, tomar banhos mais curtos e reaproveitar a água da máquina de lavar, por exemplo. Cuidar e descartar corretamente o lixo também ajuda bastante, já que a poluição afeta rios e nascentes. Além disso, plantar árvores, se você tiver espaço, é claro, e evitar o desperdício de alimentos são formas de contribuir com o meio ambiente e preservar nossos recursos hídricos. Então, nós podemos entender agora que a crise hídrica não afeta apenas a agricultura ou as nossas contas de luz. Ela impacta toda a economia brasileira e o nosso dia a dia. O que nos mostra a importância de cuidar melhor dos nossos recursos e buscar uma forma mais eficiente de utilizá-los. Essa parte que você pode ver aqui agora, geralmente ela é tudo água. Muita água. E todo ano a gente percebe que cada vez mais a água, na época de seca, ela recua um pouco mais do que o ano anterior. E aí a gente vê esse cenário aqui, ó, depois. Agora você pode ver a tristeza que é a falta de chuva, a falta de água, a importância que tem a gente ter consciência e fazer a nossa parte para que a gente possa preservar a natureza, preservar a água. Muito espaço sem água. Então você acha esse um assunto importante, pessoal? Vamos tentar juntos amenizar toda essa situação. Vamos cuidar dessa beleza natural, essa maravilha que está aqui para o nosso uso, para a nossa bela convivência, né? Se esse assunto é importante, jogue para frente se você acha que é um assunto importante. A gente está fazendo coisas muito ruins no planeta, a gente, como eu digo, como ser humano, né? Acontecendo guerras, mais guerras, destruição. As pessoas, elas estão perdendo os seus valores e isso não pode acontecer. Senão, como vai ficar amanhã para os nossos filhos, para os nossos netos? Vamos começar a agir da maneira correta. Pessoal, um grande abraço para você. Até a próxima prosa de quarta.